Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, depois dessa introdução magnânima, né, eu agradeço a introdução. Queria começar aí parabenizando todos os organizadores do evento aí, toda a equipe da MBS, né, a própria equipe da Ziv, a Bruna aí, que se dedicou bastante para o evento acontecer, né, os demais patrocinadores, os demais apresentadores, né, é um evento que extrapolou bastante as fronteiras do Rio Grande do Sul, né? Porque o conceito do BPM dele foi criado numa época em que não tinha o remoto ainda, né? Acho que os primeiros BPM deles foi em 2008 ou 2009, talvez, né? Então tinha essa questão ainda muito departamental, vamos dizer assim, né, de cada estado. Mas a gente está vendo que um evento desse porte aqui é um evento que pode atender o Brasil inteiro, então que legal. Vou compartilhar minha tela aqui e vocês me confirmam que vocês estão vendo. Ainda não. Agora sim. Vocês estão vendo? Tá. Então vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível, tá? O meu papo hoje é um papo de tecnologia, tá? Mas eu vou tentar não entrar no tecniquez, né? Mas é importante a gente entrar nesse tema, tá? Porque, como vocês vão ver, eu sempre fui um grande defensor da parte de tecnologia olhando para processos, tá? E eu tenho certeza que eu estava certo nessa defesa, né? Há 10 ou 12 anos atrás, eu me lembro, quando a gente falava de BPM ainda, né? Se dizia muito que BPM não precisava necessariamente de tecnologia. Necessariamente de tecnologia. Se usava esse termo, né? Necessariamente de tecnologia. E eu não consigo conceber hoje, 2021, alguém ainda acreditar nisso, né? Como é que eu vou trabalhar em processo sem pensar em tecnologia? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. E eu vou falar sobre tecnologia, como é que está a visão de tecnologia no mundo e como é que isso se aplica nesse nosso segmento específico aqui, que é o segmento de BPM, né, de processo, de gestão de processo de melhoria, tá? Bom, a Bruna já me apresentou aqui, tá? Eu sou diretor de produtos aqui da Ziv. Aqui tem um QR Code aqui, se você apontar a câmera, leva para o meu LinkedIn, tá? Então, quem quiser me adicionar lá no LinkedIn. Depois, no final, tem meu e-mail também, tem o meu LinkedIn de novo, para a gente seguir conversando por lá e mandar dúvidas e o que precisar, tá? Mas vamos para o papo mesmo, tá? Eu vou falar sobre... minha apresentação está dividida em 3 partes. Eu vou falar sobre o papel da tecnologia no dia de hoje nas empresas. Depois eu vou falar o impacto da tecnologia nas pessoas, tá? E em terceiro, o impacto da tecnologia nos processos e nas ferramentas. E aqui nós vamos entrar naquela sopinha de letras ali que está no subtítulo da apresentação, tá? Vou começar aqui falando sobre tecnologia, em que momento que nós estamos, né, olhando para o mundo em tecnologia, tá? Esse gráfico aqui, eu vou trazer alguns gráficos aqui no primeiro momento, alguns estudos, tá? Que eu pincelei, que eu trouxe de coisas que eu estudo e que eu acho que são muito interessantes para esse contexto aqui, tá? Esse estudo aqui, que foi conduzido pela McKinsey, que é se não a principal consultoria de gestão do mundo, tá? Eles fizeram uma pesquisa com empresas no mundo inteiro, recentemente, esse estudo aqui, se eu não me engano, final de 2020, início de 2021, tá? E a McKinsey, ela tem um indicador que eles medem dentro das empresas, cuja sigla é o DVI, tá? Que é o Development Velocity Indicator, ou o indicador de velocidade de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de tecnologia. O quão rápido uma empresa é capaz de desenvolver tecnologia, o quão rápido as equipes de uma empresa conseguem desenvolver tecnologia. E eles fizeram uma análise estatística comparando o crescimento de receita dessas empresas ao longo dos anos, correlacionando com a agilidade dessas empresas em desenvolverem tecnologia. E o que para nós empiricamente seria uma verdade, eles conseguiram mostrar através de dados, né, que as empresas que estão no maior quartil, nos 25% aqui das empresas que têm a maior entrega de velocidade, elas têm um crescimento, um CAGR, que se chama, né, um crescimento ao longo dos anos,
totalmente desproporcional, muito desproporcional às empresas que são mais devagar no go-to-market, no desenvolvimento de tecnologia, aqui falando genericamente, tá? Então, as empresas mais ágeis, as empresas mais rápidas em tecnologia têm, ao longo dos anos, um crescimento de receita, uma correlação com o crescimento de receita bastante significativo e chega a ser desproporcional com os outros quartis, tá? Salvem essa informação aqui, que a gente vai usar isso aqui para várias outras coisas na sequência. Essa mesma pesquisa da McKinsey, ela comparou as empresas que têm o maior DVI, né, que é esse indicador, esse índice de velocidade de desenvolvimento, com alguns fatores-chave, com outros indicadores-chave da empresa, que não sejam só crescimento de receita. Eles compararam também com inovação e compararam também com, por exemplo, com satisfação de clientes, tá? E esse gráfico aqui é bastante interessante, porque você olha que cada pontinho aqui é uma empresa, né? E aqui você tem o DVI, que é a velocidade de desenvolvimento de tecnologia que a empresa tem, e aqui no eixo Y você tem a inovação. E como a gente consegue ver aqui, as empresas que têm o maior DVI, as empresas que desenvolvem software, desenvolvem tecnologia mais rápido, são também as empresas mais inovadoras. O que, de certo modo, faz todo sentido, né, se a gente for pensar, mas tem coisas no mundo que faz sentido e a gente não consegue provar matematicamente. E aqui eles estão trazendo alguns estudos aqui para isso aqui. Assim como as empresas que têm o maior DVI também são empresas que têm uma correlação maior com satisfação do cliente, tá? Então, o que a gente tem até aqui, né? A gente tem que empresa que desenvolve tecnologia mais rápido tem crescimento de receita maior do que as outras empresas, é mais inovadora e tem mais satisfação com o cliente. Óbvio? Tanto óbvio se a gente olhar para os dias de hoje, né? Mas, assim, aqui o pessoal está provando isso, né? Por A mais B, tá? Bom, esse outro estudo da McKinsey, é um estudo mais recente, foi realizada uma pesquisa aí com mais de 5.000 organizações do mundo. Infelizmente, não tem dados da América Latina, tá? Nós aqui, né, terceiro mundo, sempre subjugados a não estar envolvidos nas pesquisas, né? Mas eles mediram os impactos recentes do Covid-19, que trouxe toda essa tragédia mundial que aconteceu e que impactou tremendamente numa série de questões relacionadas aos negócios, né? E uma das coisas que esse estudo está mostrando aqui é que o Covid, entre outras coisas, que vocês vão me dizer que também é uma coisa óbvia, e que você sabe disso, mas aqui está o número provado, né? O Covid aumentou tremendamente a relação, a interação digital com os clientes, tá? Então, é só você pensar numa pessoa da sua família de mais idade que nunca tinha feito uma compra no e-commerce, nunca tinha pedido uma teleentrega antes na vida, começou a pedir por causa do Covid, isso é a ponta do iceberg, né? Mas as relações comerciais passaram a ser de modo digital, as relações B2B passaram a ser do modo digital, e o crescimento que se tem estimado é que o Covid, de certo modo, olhando para os anos anteriores e por crescimento da digitalização da relação com os clientes, o Covid ele acelerou em 3 a 4 anos a linha que estava indo de digitalização das interações com os clientes. A ponto que hoje, né, se estima que no mundo, né, nessas grandes empresas que foram medidas, tá, mais de 58% das relações com os clientes são digitais já, né, e não de modos offline ou analógico, tá? E o Covid ele também trouxe um outro impacto, que é o outro lado da moeda, né? Que é a digitalização dos produtos e dos serviços por parte das empresas, para atender essa demanda, né, de clientes que estavam pedindo, que começaram a migrar para o mundo digital. Então, se estima, e a gente pode ver aqui, que as empresas elas evoluíram cerca de 7 anos em relação à sua linha de crescimento que vinha ali sendo medido desde 2017, tá? O Covid acelerou em cerca de 7 anos o processo de digitalização dos produtos e serviços das empresas, a ponto que hoje a gente tem aqui mais de 50%, 55% a nível global dos produtos e serviços sendo disponibilizados digitalmente de alguma maneira,
desse outro lado da moeda, tá? Então, esses são alguns dados para a gente entender a importância do digital hoje dentro da empresa e o que está acontecendo, o que o Covid trouxe, né, de mudança realmente bastante impactante, tá? E a gente vê aqui, por exemplo, na América do Norte, o crescimento até passa de 60% aqui hoje, o nível de relações digitais que acontecem entre as empresas, tá? Bom, esse aqui eu considero talvez um dos mais interessantes, né, dessa pesquisa da McKinsey. Acho que é o último gráfico aqui que eu trago dessa pesquisa, tá? E ele mostra, depois do Covid, qual é a percepção, principalmente dos CEOs das empresas, em relação ao papel da tecnologia. Essa barrinha de baixo aqui era de 2017, tá? Em 2017, essa pesquisa foi realizada para diversos CEOs ao longo do mundo, centenas de CEOs ao longo do mundo, né? O link da pesquisa está aqui, ali embaixo. E 48% dos respondentes disseram que a principal finalidade da tecnologia é a redução de custos. Tá? É reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência operacional, por exemplo, falando em termos de processo, né? Automatizar os processos, visando eficiência operacional, né? Visando redução de custos. Tá? E se a gente olhar hoje essa pesquisa feita, depois da mudança de tudo que aconteceu nos últimos 1 ano e meio, 2, né? Isso aqui diminuiu para 10%. Entendem que a função da tecnologia é reduzir custos. E a gente tem aqui que 30% entendem que é modernizar as capacidades tecnológicas da empresa para que ela consiga correr atrás dos concorrentes que estão surgindo na outra ponta. Isso a gente está vendo acontecer em todas as indústrias, em todas as empresas. E 38%, quer dizer, o maior percentual aqui, entendem que tecnologia hoje é um fator de vantagem competitiva. Tá? Ou seja, eu invisto em tecnologia porque eu entendo que, ao investir em tecnologia, em automação, em digitalização, né, eu estou criando uma vantagem competitiva para o meu negócio. O meu negócio vai se destacar frente à concorrência. Tá? Eu tenho condições de criar um mercado mais amplo, eu tenho condições de ampliar o meu negócio. Tá? Essa descoberta que eu considero bastante interessante, tá? Então, a gente viu até aqui com esses dados a importância que está se dando ao termo de tecnologia e como está mudando, né, os aspectos de tecnologia, tá? Para você ter uma ideia, eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns anos atrás, a gente via cada vez mais, e eu acompanhando isso há alguns anos, né, e alguns vão reconhecer isso que eu estou falando, você via, por exemplo, as áreas de tecnologia sendo modificadas para entrarem dentro das áreas financeiras. Então, por exemplo, o CFO virava o diretor de TI, o diretor de TI estava embaixo do CFO. Isso começou a acontecer, né? O que é esse movimento? Esse movimento foi bem claro alguns anos atrás. O que esse movimento está falando? O CFO é quem cuida do dinheiro da empresa, né? Então, de certo modo, você estava com esse viés de tecnologia para economizar, para eficiência operacional, né? A gente está vendo hoje, acompanhem na mídia, comecem a acompanhar na mídia, vocês vão lembrar que eu estou falando, a gente começa a ver hoje o CIO, que é o diretor de tecnologia, virando o CEO, virando o presidente da empresa. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, na XP, que é um banco, praticamente uma instituição financeira, né, onde o novo CEO da empresa era o antigo representante da área de tecnologia. Quer dizer, a tecnologia está ganhando um prumo muito importante dentro desse aspecto aqui, e está deixando de ser uma fonte de simplesmente economizar dinheiro para ser uma fonte de realmente gerar uma vantagem para as empresas, tá? Agora, vamos olhar um outro lado, vamos olhar uma outra dimensão dessa conversa aqui, que é olhar para as pessoas, né? Porque, assim, eu não consigo fazer tecnologia sem ter pessoas boas, né? Para conseguir suprir essa demanda de tecnologia que a gente tem hoje, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico bastante preocupante. Vocês já devem ter visto alguma notícia sair na mídia sobre isso em algum momento, né? Que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, mas esse gráfico aqui é do Brasil, tá? O Brasil está passando por um déficit de mão de obra gigantesco de profissionais técnicos, de profissionais de TI, tá? Isso é extremamente preocupante, tá? Isso é extremamente preocupante. Cada ano tem um déficit de mais ou menos 30, 40 mil vagas
de programadores que não são fechadas essas vagas. A vaga abre e ninguém é contratado. E isso começa a gerar uma série de problemas. Isso começa a gerar uma inflação dos salários, isso começa a gerar uma concentração, porque as empresas que conseguem pagar mais começam a pegar todos os profissionais capacitados de tecnologia que tem no mercado, né? As pequenas e médias empresas ficam cada vez mais debilitadas, porque elas não conseguem contar com bons profissionais de tecnologia, porque esses estão sendo disputados a briga por grandes organizações do Brasil, né? E se estima que em 2024, esse déficit ele aumenta todo ano, né? Ele vai acumulando, se estima que em 2024 nós vamos ter no Brasil 300 mil vagas em aberto na área de tecnologia que estão deixando de fazer projetos de digitalização para gerar vantagem competitiva. Porque eu só consigo usar a tecnologia para gerar vantagem competitiva se eu tenho pessoas boas e capacitadas para fazer isso, né? A tecnologia por si só ela não funciona. Eu preciso de boas pessoas, né? Então, isso aqui é um problema muito sério. É um problema que dizem pode, inclusive, daqui a alguns anos, impactar no PIB do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, tá? Bom, alguns fatores que ainda vão complicar mais ainda essa situação, tá? Se estima que no ano passado, em 2020, teve um crescimento de 20% no número de profissionais brasileiros que foram procurados ou foram contratados para trabalhar por exterior. Porque a nossa moeda está desvalorizada. O dólar está caro, lembram? O dólar está caro, quer dizer que para o americano, para o europeu, o real está barato. E com o mundo remoto, começa a ficar muito fácil para uma empresa de software dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, contratar um brasileiro pagando em reais, né, para o cara trabalhar remoto e entregar lá. Então, não só a gente tem hoje uma competição com as grandes empresas, tá, que conseguem pagar altos salários, como a gente tem uma competição que é impossível de vencer, uma competição com empresas internacionais pagando em dólar. Isso gera uma situação que hoje se diz que em 65, um estudo aqui, esse estudo veio aqui, está comentado na Exame Magazine da Forrester, 65% das equipes de TI não conseguem concluir os projetos pedidos pelas áreas de negócio, e eu sei que tem muita gente de negócio, a maior parte das pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas de negócio, eu me considero uma pessoa de negócio, vocês vão entender o porquê, apesar que eu estou falando de TI aqui, né? 65% dos projetos que não conseguem ser atendidos, que são demandados pelas áreas de negócio, por falta de profissionais para atender isso. Quem já viu isso, né, na sua empresa? Quem precisa de um projeto de transformação e a área de TI não consegue entregar, não é por má vontade, não é por falta de dinheiro, é por falta de pessoas. Tá? É uma situação que a cada dia se torna mais grave aqui no país. E ainda, para complicar mais ainda, botar mais um pouco de pimenta nessa história, né? A gente vê cada vez mais reportagens falando sobre que nesse processo de transformação digital que está acontecendo, né, toda empresa vai ser uma empresa de software. A gente está vendo hoje os bancos no Brasil, por exemplo, hoje em dia contratam mais programadores do que contratam administradores, economistas, analistas de mercado, por exemplo. As universidades, que estão passando por um processo de digitalização tremendo, né, estão cada vez mais dependentes de profissionais de TI para disponibilizar isso, para fazer essa máquina girar, para atender alunos, talvez no Brasil inteiro. Então, estão se transformando, de certo modo, em uma empresa de software, com conteúdo por trás e tudo mais. Então, assim, as empresas estão mudando o seu foco de atuação e isso está complicando muito. Algumas iniciativas têm sido feitas no Brasil. Existem estímulos para a criação de novas universidades na área técnica para formar, assim como existem muitos cursos técnicos, existem empresas que estão investindo na formação de pessoas para fazer isso, tá? Empresas que se juntam. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem um pool de cerca de 30 empresas, se eu não me engano, que se juntaram e estão oferecendo cursos gratuitos de tecnologia da informação para pessoas carentes ou sem condições, para formar essas pessoas como mão de obra para trabalharem nas empresas depois. Mas
eu queria trazer um outro lado, de novo, um outro lado da moeda, um outro lado da história. Uma outra possibilidade, que é uma coisa que está acontecendo também em paralelo e que talvez vá ajudar um pouco a resolver esse problema. Tá? Se você tem um filho pequeno em casa que tem menos de 15 anos, ou menos de 16, ou menos de 25, não se sabe às vezes, né? Você já ouviu falar de um negócio chamado Roblox ou de um negócio chamado Minecraft. Tá? Talvez você já tenha gasto uma boa parte do seu dinheiro do seu cartão de crédito com o seu filho usando seu cartão de crédito, pagando conta no Roblox no celular. São dois joguinhos de celular, dois joguinhos de computador, que trazem uma outra perspectiva de jogo. Tá? Eles são jogos que permitem que as crianças construam coisas. O próprio nome do Roblox são duas empresas gigantescas, tá? O Minecraft, se não me engano, foi comprado pela Microsoft. O Roblox fez o IPO dele, vale mais de 30 bilhões de dólares nos Estados Unidos, tá? O Roblox, ele permite que crianças construam jogos. Então, ele é um ambiente onde uma criança entra lá, ela arrasta blocos, né? Ela consegue construir ambientes virtuais, tá? E ela pode chegar num nível de customização que envolve, inclusive, programação de scripts ali dentro, uma programação simplificada. Tá? As crianças já estão fazendo isso hoje. Pode ser que o seu filho em casa já esteja programando e você nem sabe. No momento que ele está usando uma plataforma como essas aqui para desenvolvimento. Tá? Rafael, hoje de manhã, na palestra do Gabriel, ele comentou que o filho dele jogava Roblox. Então, tá super conectado. Então, eu não consegui participar hoje de manhã, mas tu vê, assim, tá super... tá todo mundo falando sobre isso. Agora, o que é o principal ponto aqui, tá? Esses jogos, eles não desenvolvem necessariamente o conhecimento técnico de você saber a sintaxe da linguagem de programação. Não é esse o ponto. Esses jogos e outras tecnologias que estão surgindo em paralelo, eles desenvolvem a capacidade analítica dessa nova geração de pessoas, né? Dessa nova geração de ser humanozinhos, né? A capacidade dedutiva lógica que é necessária para você desenvolver aplicações de softwares no segundo momento. Tá? A lógica dedutiva. Existem algumas capacidades que talvez estão mais no nível dos soft skills, tá? Que são importantes para você conseguir desenvolver aplicações, desenvolver software, que não é necessariamente saber a linguagem de programação. E as crianças que estão, às vezes não crianças tão pequenas, né, já estão preparados, já estão vindo com isso muito mais prontos do que nós viemos. E isso aqui deu um boom na pandemia, gigantesco também. E o que acontece? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei no mercado de trabalho, com 18 anos ali, entrei numa grande empresa, eu me lembro que tinha uma pessoa no meu setor lá, que eu comecei trabalhando numa área de marketing, tá? Uma área de marketing, não era área de TI, era uma área de marketing, vendas e marketing, etc. Eu me lembro que tinha uma pessoa na minha área lá, que o cara era o deus dos códigos, porque o cara sabia fazer tabela dinâmica no Excel. Quantos de vocês já viram isso? E tinha um outro cara que a gente ouvia falar lá que sabia mexer no Access. E sabia fazer uns negócios no Access. Umas tabelas no Access. Tá? Então, existe esse termo aqui, que eu até trouxe no outro slide, o termo do nativo digital. Né? O nativo digital é um termo já antigo, tem 20 anos esse nome. Né? Já é um termo até superado. Tá? O nativo digital é aquele cara que já tinha facilidade, só que o conceito de facilidade com tecnologia, só que o conceito de nativo digital está mudando. A gente achava antes que o nativo digital era aquele cara que sabia logar no computador, deslogar no computador, ele sabia abrir o Word e ele sabia mexer no Excel. Né? Então, você via muito nos currículos, assim, conhecimentos em microinformática, né? E você vê isso ainda. Né? Você tinha os cursos de microinformática, saber mexer no pacote Office. Tá? Isso a gente vê ainda, mas isso está mudando, pessoal.
E a geração que está vindo está mudando isso muito forte. Porque a geração que está vindo, ela consegue ir muito além de uma tabela dinâmica no Excel, que eu acho uma coisa fantástica, né? Já dizendo, eu sempre olhei a tabela dinâmica como uma coisa muito legal, né? E quem sabe mexer na tabela dinâmica, nossa, que legal, quem sabe mexer bem no Excel. Mas a próxima geração que está vindo, ela sabe mexer em outras coisas muito mais evoluídas. Esse pessoal que está vindo sabe criar aplicativos. Não necessariamente programando, mas com um novo rol de tecnologias que estão surgindo, voltados para esse público. Um público que tem esse raciocínio lógico-dedutivo mais desenvolvido, né, mais treinado, tá? E tem mais familiaridade com uma gama maior de softwares, tá? Que tem uma familiaridade, uma facilidade maior com tecnologia muito mais do que as gerações anteriores, ao qual eu mesmo faço parte, tivemos, tá? Então, hoje, a gente entende que quem está entrando no mercado de trabalho hoje tem capacidades de entrar dentro de uma ferramenta, e eu vou falar na sequência aqui sobre ferramentas, né, que permitem que uma pessoa que não é da área de TI consiga construir sistemas. E isso, talvez, seja uma das ferramentas para a gente conseguir lutar contra este déficit gigantesco de mão de obra que está acontecendo, que eu trouxe para vocês. Existe ainda diversas pesquisas aqui, né, sobre um negócio chamado Shadow IT, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Shadow IT. Quem não ouviu falar do Shadow IT, talvez já tenha ouvido falar sobre TI pirata. O que é TI pirata? O que é Shadow IT? Né? Shadow IT é a área de marketing, né? É a área é a controladoria, é o recursos humanos contratando software pela internet com seu cartão corporativo sem a área de TI saber. Por quê? Porque a área de TI não está atendendo os caras. Por que a área de TI não está atendendo os caras? Porque a área de TI tem um backlog que é infinito. A área de TI não consegue contratar gente, né? E a área de TI, ela está com problemas sérios em segurança da informação, em mil outras coisas, em performance, em volume de dados. E o cara do recurso humano precisa resolver o problema dele agora. O que ele faz hoje em dia? Ele vai lá e contrata um software na internet e que não passa pelo processo de aquisição de software, que costumava existir nas empresas, né? E ele compra software. E é isso que está acontecendo. Isso está acontecendo em todas as empresas. E eu me lembro alguns anos atrás, e se vocês pesquisarem Shadow IT no Google, tem umas reportagens que são muito engraçadas, né? Que ela dizia o seguinte: como eliminar o Shadow IT? Como os CIOs podem barrar o Shadow IT? Essas frases, elas me lembram uma entrevista que eu ouvi, semana passada na internet, eu vi uma entrevista com o presidente da Sony Brasil, tá? Sony, gravadora de música. E ele contando que em 99, quando surgiu o Napster, aquele negócio de internet, ele passou um ano fazendo reuniões com os pares dele internacionais, e as reuniões da Sony Music International era: como é que nós vamos destruir esse tal de internet? Como é que nós vamos fechar essa tal da internet? Porque o pessoal estava começando a piratear a música. E o plano deles era fechar a internet. É a mesma coisa com esse negócio de fechar o Shadow IT. Essa aqui é uma batalha já perdida, tá? Não tem como. O mundo foi para a nuvem, a facilidade de você comprar software é muito grande, e isso gera um problema para a área de TI gigante. Gigante. Que é um problema de dados, um problema de segurança, etc. Mas, assim, a solução não é eliminar, né? Existem dados que dizem hoje que 50% dos investimentos de TI das empresas não são feitos pela área de TI. São feitos pelas áreas, pingado pelas pessoas. 80% dos times, do recursos humanos, o marketing, o financeiro, etc., admitem que eles usam aplicativos SaaS. SaaS são aplicativos esses que estão na nuvem, que você compra, que a área de TI não conhece, não sabe. Você faz isso? Deve ter gente que deve estar dando uma risadinha na boca agora aqui, né? Né? E 35% dos funcionários dizem que eles precisam contornar as políticas de segurança da informação para realizar o seu trabalho. São problemas graves, pessoal. Não é o meu objetivo aqui resolver essa equação aqui, é uma equação que ninguém conseguiu resolver.
tá? Eu estou trazendo dados aqui que mostram um espelho da realidade, o que está acontecendo dentro das empresas. Você tem, de um lado, uma demanda enorme por digitalização. Digitalização significa aumentar minha receita, significa ser mais inovador, bater com o meu concorrente. Você tem a área de TI que não consegue contratar profissionais porque está brigando com um banco que está pagando um salário que é o triplo do que eu estou pagando hoje, por exemplo, né? Por uma empresa internacional que está contratando em dólar. E aí a área precisa resolver o seu problema e tem um aplicativo na internet que permite que eu mesmo resolva o meu problema sozinho, que eu vou pagar com o meu cartão corporativo, o mesmo cartão que originalmente era para me pagar almoço em viagem, para reembolso de despesa. Tá? Então, a gente tem um cenário aqui que é um cenário complexo, um cenário difuso. O Gartner, tá? Que é um instituto de pesquisa, começa a organizar um pouco essas coisas. Eu tenho gostado da postura do Gartner nesse aspecto, que ele já fugiu um pouco de outros institutos, né? Que são, vamos acabar com o Shadow IT, vamos acabar com isso aqui, tudo tem que centralizar na TI. Eles já entenderam que isso aqui não tem condições. Tá? O Gartner ele é um instituto que originalmente trabalha muito para as áreas de TI, um instituto de pesquisa, de consultoria, etc. Né? E eles já trazem hoje o conceito, que é um conceito que a gente tem que desenvolver melhor no Brasil. Fora do Brasil está muito comum hoje, né? Que é o conceito do Citizen Developer. O que é o Citizen Developer? O Citizen Developer é uma pessoa que não é da área de TI, não tem uma formação técnica, tá? Mas ela tem acesso a ferramentas que permitem que ela construa aplicações para resolver os seus problemas, com liberdade, com governança, né, de dados, com segurança. Tá? E ele é uma pessoa de negócio. Eu tenho certeza absoluta que das centenas de pessoas que estão nos ouvindo aqui, muitos de vocês são citizen developers e talvez não soubessem que vocês são citizen developers. Né? E no outro extremo, você tem os professional developers. Os professional developers é aquele cara que fez 5 anos de faculdade de ciência, computação e direito de software. Né? É o cara que trabalha com sistemas corporativos da empresa, que se ele não fizer o trabalho dele direito, a empresa explode. Né? Que tudo cai. Enfim, tem função para todo mundo aqui. Um engano que existia muito grande, e isso também é um engano, assim, o pessoal se confundiu nisso. No início, se achava que o papel do Citizen Developer ia competir com o Professional Developer. Não compete de jeito nenhum. Primeiro que não compete porque não tem Professional Developer suficiente no mercado. Tá? Não tem, não vai ter. Esse é o fato. Tá? Não tem, não vai ter. Segundo, que o trabalho que o Professional Developer faz não é o trabalho que o Citizen Developer faz. Tá? São trabalhos diferentes. E aí eu trago aqui, de novo, um artigo muito... Depois esse material vai estar disponível para vocês, eu recomendo quem puder ler esse último artigo aqui que saiu. São 6 problemas principais que os CIOs vão enfrentar nos próximos 12 meses. Os CIOs são os diretores de tecnologia. Um é pessoas. Né? Um dos 6 grandes problemas dele é pessoas, o outro é segurança, e tem outros 4. Tá? E a McKinsey está dizendo o seguinte, olha, diretor de TI, você tem que começar a usar as pessoas de TI para as coisas certas. O que significa isso? E eles trazem essa analogia aqui, eu fiz uma tradução literal. Os militares, eles não usam um piloto de caça de alto nível para fazer um trabalho mecânico básico. As empresas têm que pegar o seu profissional, que ele é ninja na linguagem de programação tal, para fazer aquilo que é ninja e que mais precisa do conhecimento dele. Existem algumas coisas que são... Vou dar um exemplo aqui. Criar um cadastro de produtos. Criar um envio de um e-mail marketing de notificação. Criar um sistema de controle de estoque. Pessoal, são coisas que já tem pronto na internet. São coisas que um professional developer não tem paciência de fazer. E você vai mandar ele fazer, ele vai pedir demissão e vai trabalhar em outro lugar que ele vai ganhar mais e vai ser mais legal. Tá? E você não está usando todo o potencial do professional developer. Então, existe uma dificuldade, né, que é você conseguir alocar as pessoas certas para as coisas certas. E aqui entra o papel do Citizen Developer, de um lado, e o Professional Developer, do outro lado. É por isso que essa briga de Shadow IT, ela não faz sentido.
Porque você tem hoje tecnologia que é específica para o usuário de negócio usar, e você tem tecnologia que é específica para o professional developer fazer. Talvez, se esses mundos começarem a se acertar e as empresas começarem a entender o papel de cada um e que tecnologia não é um departamento, tecnologia é a empresa inteira, né? No momento que as empresas começarem a entender isso, a gente vai começar a ver aquele crescimento que é esperado lá no primeiro slide, que as empresas que mais investem em tecnologia têm um crescimento maior em receita ao longo dos anos. Tá? Bom, pessoal, vou entrar no último capítulo aqui, não quero me prolongar mais, e vamos falar agora sobre processos, sobre o BPM, sobre a matéria principal. Aqui nós estamos no BPMD. Né? Rafael, como é que isso tudo se conecta com o mundo que está acontecendo dentro de BPM, né? Dentro de BPM de processos, gestão de processos, tá? A gente tinha aqui, deixa eu passar esse slide aqui e depois eu vou entrar em cada um desses, tá? Na minha percepção de mercado, né, é mais ou menos isso que tem acontecido em relação às tecnologias de suporte a processos e a automação de processos dentro das organizações. Você tem o conceito de ferramentas de workflow, e eu vou explicar cada uma delas aqui rapidamente nos slides seguintes. Isso foi surgido por volta da década de 90, né? Nos anos 2000, você tem o surgimento do BPMS, né? O Business Process Management System, o Business Process Management Suite, tanto faz um ou outro. Na década de 2010, você tem uma mudança um pouco de mercado, você começa a ouvir falar sobre IBPMS e DPA, Digital Process Automation e Intelligent Business Process Management Suite. Agora, a gente começa a ouvir um negócio chamado Low Code. E, na sequência, a gente vai começar a ouvir cada vez mais de uma coisa chamada No Code. E o low code e o no code explicam por que eu estou há 20 minutos falando para vocês aqui sobre esses problemas de tecnologia que estão acontecendo no mercado. Tá? Vamos se aprofundar um pouquinho em cada um aqui. Vou dar uma visão, uma pincelada geral aqui, só para a gente entender. E desculpem, esqueci de citar, né? Em paralelo com essas tecnologias, surgiu, né, o RPA e o Process Mining, que são duas tecnologias que eu diria que elas estão à margem disso aqui, porque elas não são uma evolução dessas ferramentas aqui que a gente está vendo, né? Elas são ferramentas que complementam esse mundo. E, para nossa sorte, a gente vai ter, na sequência, se eu não me engano, uma palestra de Process Mining, então eu não vou me aprofundar nisso, a gente tem uma especialista em Process Mining falando na próxima palestra, e depois nós temos uma especialista falando, que é a Kelly, falando sobre RPA. Tá? Então, eu também não vou me aprofundar nisso aqui. Tá? Mas que são duas tecnologias que surgiram e que apoiam muito esse mundo aqui que a gente está falando. Tá? Vamos falar aqui sobre workflow, né? Workflow é um termo que foi surgido na final da década de 80, início da década de 90, e o conceito original de workflow, depois a gente vai ver que tem uma pequena a modernização, né? Era a automação de processos departamentais, né? Dentro da empresa, ainda com pouca interface com o cliente. A gente não está falando muito com o cliente. A gente está falando de resolver as coisas aqui dentro da empresa. Então, os primeiros workflows, eles surgiram com roteamento de e-mails dentro da empresa. Você tinha ferramentas como o Lotus, por exemplo, da IBM, que tinha um plugin de workflow dentro que roteava o e-mail dentro da empresa conforme determinadas coisas. Tá? Então, você substituía o e-mail, tinha uma conexão com o e-mail. No início dos anos 2000, a gente teve o grande salto, né, que foi, em 2003, foi a primeira vez que a gente ouviu falar do termo BPM, 2002, 2003 ali, e foi na mesma época que surgiu o BPMS como uma categoria de software, né? E aqui a gente tem uma criação de um setor inteiro muito grande, que são as ferramentas para ajudar a criação de processos corporativos, ponta a ponta, com alta interface com o cliente, né? Com indicadores, com monitoramento, trazendo toda a disciplina de BPM para dentro da ferramenta. São ferramentas corporativas grandes, pesadas, né? Com uma grande dependência ainda dos professional developers. Então, estou fazendo um link aqui, né? Então, você ainda dependendo muito do professional developer para conseguir fazer acontecer as coisas, tá? E a gente ainda tem muito BPMS no mercado, se trabalha muito com isso, tá? Em 2010, por volta de 2010, o Gartner, isso aqui foi meio que piada no mercado, tá? Porque de tempos em tempos, esses institutos de pesquisa, eles têm que modernizar os nomes, senão eles não podem vender relatórios. É mais ou menos assim que funciona.
tá? Então, eles botaram um I antes de BPMS, né? Tipo, iPhone, botaram um I, e disseram que agora é o Intelligent Business Process Manager, como se os anteriores não fossem inteligentes, né? Isso aqui foi uma coisa que ninguém acreditou muito na época, mas enfim, começou a se chamar de IBPMS. E o Forrester, que é um outro instituto de pesquisa, disse, morreu o BPMS, agora se chama DPA, tá? Que no final era mais ou menos a mesma coisa, se adicionou a questão de relatórios preditivos, inteligência artificial, alertas, e se complicou mais ainda todo o rol do que era, se tornou uma coisa mais complicada ainda e se criou uma dependência maior ainda dos professional developers. Tá? Então, se aprofundou nessa questão da dependência. São ferramentas grandes, pesadas, etc., que você tem uma grande dependência do professional developer aqui para conseguir executar. Tá? E agora, a gente tem uma grande mudança acontecendo no mercado, pessoal. Concomitante com um déficit de mão de obra gigante de professional developers e concomitante com uma nova geração de profissionais entrando no mercado de trabalho, mais nativos digitais do que nunca, mais preparados para trabalhar com tecnologia do que nunca, aprendendo a programar com 7 anos usando Roblox. Tá? Você tem uma nova geração de softwares que estão chegando no mercado, que estão se posicionando no que a gente chama de low code. Tá? Low code, você vai ver algumas traduções bizarras em português para baixo código. Baixo código, pessoal, se vocês verem isso, você estima que o cara usou o Google Tradutor, ele usou a tradução automática. Não é baixo código, por favor, é pouco código. Low code vem de pouco código, não é de baixo código. Baixo código não existe, tá? É pouco código. Usa low code que você vai estar mais certo, tá? Low code é uma volta à simplificação das tecnologias de apoio ao processo e são uma nova geração de ferramentas que estão olhando para o citizen developer, o business user, na nuvem, SaaS, para resolver esse gap que a gente vê no mercado. A gente vê cada vez mais as empresas entendendo os processos como apps, como aplicativo. Então, o que a gente achava antes que era um processo, agora é um app. O que a gente achava que era automação de processo, agora é construir um app numa plataforma de low code. Tá? E a plataforma de low code é uma plataforma que ela permite que o citizen developer, por exemplo, faça 80% do trabalho e o professional developer entra lá e faz 20% do trabalho, por exemplo, faz as integrações, faz isso, faz aquilo. São ferramentas que trazem blocos prontos, facilidade de construção, tudo na nuvem sempre, termos amigáveis, né? E o interessante é que o low code ele não serve só para processos. Hoje, low code ele é uma categoria muito maior, porque você tem CRMs low code, você tem RP low code, você tem software de cadastro low code, criador de site low code. Então, low code ele é muito mais uma filosofia do que uma categoria de software. E a gente tem muitos softwares de low code sendo adaptados para o que se chama de workflow. E workflow, que era aquele termo da década de 90, está voltando à tona cada vez mais. Tá? Então, ao invés da gente falar de BPM, hoje em dia está se falando muito de low code para workflows. Tanto que ontem eu estava navegando no LinkedIn e, se você não conhece esse senhor simpático aqui, ele é o CEO da Appian. A Appian é a líder em BPMS nos últimos 10 anos do mundo. Tá? É quem fornece BPMS para o governo americano, por exemplo. Tá em todos os quadrantes Marco. Foi a primeira empresa de BPMS a entrar na Nasdaq anos atrás. É um unicórnio, não sei quantos mil anos. Tá? Essa é a palestra. Esta é a palestra do líder de BPMS do mundo, que fez ontem, dia 10. Olha o título da palestra dele. O futuro dos workflows corporativos e o impacto do low code. Se você entrar na empresa líder de BPMS hoje do mundo, você vai ver que você não vai ver mais o termo BPMS escrito no site deles. Você não vai ver o termo BPM, vai estar meio escondido. Porque o mercado inteiro está se posicionando agora, está mudando o seu foco de trabalho para o mundo low code. O mundo low code hoje já é considerado, e esse aqui é um gráfico do Gartner, tá? Deste ano, esse aqui é um dos gráficos do Gartner que diz o quão quente é uma tecnologia. Quanto mais perto do centro, né, mais é o impacto imediato do low code
e quanto mais azul a bola, o impacto disso é muito alto. Então, você está vendo aqui que low code é um impacto enorme neste momento. Low code é uma realidade nesse momento. Tá? Está acontecendo uma transformação no mundo e que é muito maior do que BPMS foi. Tá? Porque engloba muito mais players, engloba muito mais empresas de outros setores. Tá? O próprio Gartner já diz que estima, né, que 75% das empresas do mundo usarão alguma ferramenta de desenvolvimento de low-code para desenvolver aplicativos de TI até 2024. Tá? 2024 é daqui 3 anos. E o que a gente tem na sequência? O que a gente tem no futuro? A gente tem o no-code. O que é o no-code? O no-code é uma aspiração, o no-code é um sonho, o no-code é uma pesquisa, o no-code é para onde a gente quer ir. O que é o no-code? O no-code é você chegar num ponto em que você não tenha programação. O Roblox, que eu citei lá no início, ele é uma ferramenta low-code. Você pode arrastar as coisas, né? E você pode... Mas se você quiser, se você precisar, você entra na linguagem de programação. Eles usam uma linguagem de programação chamada Lua, que é uma linguagem de programação de script. Tá? Então, você puxa e usa entra no code se necessário for. Tá? Todo mundo está indo e quer ir para o no-code. O no-code é chegar num momento, é uma aspiração, é o ao infinito, né? Em que você não dependa mais de programação. Nunca mais, Rafael? Claro que não. Eu estou falando aqui do trabalho do Citizen Developer. Lembrando, sempre que eu estou falando disso, a gente sempre vai precisar do Professional Developer, porque quem cria a ferramenta de no-code é o Professional Developer. Quem criou o aplicativo do banco, que gerencia milhões de transações por dia, não é uma ferramenta low-code, não é uma ferramenta no-code. É um programador lá codificando um negócio extremamente seguro, extremamente performático, que ele vai no bit, no byte, para que aquele negócio funcione e não tenha nenhum tipo de impacto, né? Então, a gente tem que cuidar isso, né? As coisas não competem, as coisas se complementam, tá? Pessoal, para finalizar minha apresentação, né? Esse aqui é uma reportagem cujo link eu também recomendo. Quem quiser ter uma visão geral sobre no-code e low-code, esse artigo aqui é o que eu mais recomendo, tá o link ali embaixo. Depois, com o material, vocês conseguem copiar o link, né? E ele é uma reportagem do TechCrunch, que é um dos principais sites de tecnologia do mundo, né? E está lá no Vale do Silício, ele conta as novidades que estão acontecendo no mundo. E ele mostra como que... Ele diz que a geração no-code está chegando, né? A geração no-code está chegando. Cuidem disso aí, fiquem atentos, tá? E como toda coisa que está chegando, não adianta querer bloquear, pessoal, né? É que nem o pessoal que tentou bloquear o Uber, tá? Não deu certo, tá? Não adianta chegar. Isso aqui é uma coisa muito maior do que a gente já viu, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem acompanhou até aqui. Aqui tem o meu e-mail, aqui tem o meu LinkedIn. Fica à vontade para me adicionar no LinkedIn, mandar e-mail. E se tiver alguma pergunta ali, eu vou responder. Rafael, antes de entrar nas perguntas, essa semana a minha filha ela tá passando para a primeira série e eles estão fazendo a transição. E aí eu perguntei assim para ela, mas vocês se comunicaram como com eles, né? Porque eles estão fazendo uma descoberta da primeira série. E ela falou assim, a gente enviou um e-mail. Eu falei, um e-mail, que legal. E ela disse, mãe, carta era muito velho, né? Aí a gente foi lá e escreveu no computador. Ela falou assim, foi bem engraçado. E aí, Rafael, agora eu tenho uma missão para te dar. A gente tem pouco tempo e a gente tem recorde de mãos levantadas. 6. E tem pergunta. Então, o que que tu queres fazer? Quer que eu habilite algum microfone ou quer ir primeiro para o Q&A? Putz, escolhe aí. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu vou responder que são muito rápidas, tá? O Tá, vai lá. Carlos Lessa, ele falou assim, ó, fiquei curioso com a sua colocação a respeito da empresa líder não utilizar mais o termo BPMS no site. Quem é a empresa líder em BPMS hoje? Carlos, não existe mais isso. O Gartner não faz mais análise de BPMS hoje. Entendeu? Então, esse conceito de empresa líder de BPMS está no passado lá. O último relatório acho que foi 2017, 2018. Tá? Então, já é uma coisa do passado. O Fábio está perguntando se eu acho possível um profissional de melhoria de processos
extremamente negocial, sobreviver no mercado dos próximos 5 a 10 anos sem adquirir algum conhecimento técnico. Fábio, eu acho que, assim, possível mas o profissional tem que procurar um diferencial, entendeu? Tem que procurar um a mais. Daqui 5, 10 anos, vai ser isso que vai acontecer. É o que eu falei no início da apresentação. Eu não consigo conceber um processo hoje que não tem tecnologia, tá? E, antigamente, eu trabalhei muito tempo como você aqui, um profissional de melhoria de processo. O que a gente fazia? A gente fazia a proposição da melhoria de processo e encomendava para a TI. E o que acontece hoje? A TI não consegue me atender. E aí o meu trabalho não tem resultado. Então, a gente tem lá, nos Estados Unidos, você tem um conceito do doer, né? Que é o cara que faz, né? É o cara que executa. Então, a gente tem que ser cada vez mais doers. Quer dizer, a gente tem que ser o cara que faz, né? Então, aí que está o diferencial daqui para frente, né? Eu não vou conseguir mais fazer encomendas para a TI desenvolver uma coisa para mim, cada vez menos. Então, isso vai ser um diferencial importante, tá? Bruno, tem... Posso habilitar? Tá. O J. Schaefer, posso te habilitar? Tu levantou a mão por querer ou foi sem querer? Comenta aí no chat pra mim. Tu é o primeiro da fila aqui. Tá aí? Não? É que eu não sei quem é J. Schaefer. Vou passar pro próximo, então. Alessandro. Alessandro Brutti. Tá aí? Posso te habilitar? Não? Será que o pessoal respondeu sem querer, levantou a mão sem querer? Newton Machado. Comentem aí no chat se eu posso habilitar vocês ou foi sem querer. Acho que não, Rafael. Então podemos ir pro Q&A, Vamos então. responder o Stefano Tiago? aqui, que faltou. O Stefano está perguntando que Tá. eles estão iniciando com o BPMS e tem inúmeras outras ferramentas. O grande problema é encontrar profissionais. Qual é a onda atual? Cara, encontrar profissionais é super difícil hoje, né? Buscar profissionais para implementação de ferramentas sob medida ou contratações de softwares, aplicações de especialistas. Olha, Stefano, o que eu recomendo hoje para qualquer pessoa é sempre você tem que procurar uma coisa que esteja pronta, tá? A onda da customização passou. Por quê? Porque é muito caro. Customizar, fazer uma coisa totalmente sob medida para você, isso aí é muito caro. Eu comecei assim a minha carreira, fazendo coisas sob medida, né? E eu me lembro que todo mundo queria coisas sob medida, tá? Mas, assim, são poucos hoje que conseguem sustentar uma operação sob medida. Hoje, hoje é muito mais as empresas tentando se adaptar ao que o mercado tem para oferecer do que a gente tentando encaixotar as coisas do nosso jeito, tá? O Leonardo perguntou como fica o low code para entregar sistemas legados que não serão substituídos pelos clientes. Leonardo, isso é uma coisa bem interessante, porque as ferramentas de low code são todas ferramentas mais modernas, ferramentas que estão vindo para o mercado agora, tá? E a visão moderna de soluções de TI são abertas à integração. Então, qualquer ferramenta decente que se preze no mundo de hoje, o cara tem que ter um negócio chamado API de integração. Se o teu fornecedor não te fornece uma API de integração, ou ele quer te cobrar para ser essa API de integração, ou o que for, cara, você está com um problema, começa a pensar em fugir disso e ir para um outro, tá? Porque isso aqui era o mundo da década de 90, era o mundo de vou prender os dados do cara aqui e não consegue sair, tá? Hoje, a gente tem uma visão de soluções pequenas que se integram muito bem com outras ferramentas. E você tem, inclusive, softwares low-code de integração, como o Zapier, por exemplo, ou o Microsoft Power Automate, que até alguém citou da presidente da Microsoft aqui, que diz que a prioridade deles é low-code hoje em dia. Né? A Microsoft tem uma plataforma de low-code hoje, que é a Power Platform, que envolve uma plataforma de integração, que uma pessoa de negócio consegue montar integradores. Tá? Então, integração não deve ser um problema se o teu outro fornecedor legado for camarada, tá? E isso às vezes tem política envolvida, tem dinheiro, etc. Rafael, tu lembra qual foi a primeira pergunta que tu respondeu? Eu acho que foi do Carlos Lessa perguntando Do sobre Carlos líder de Lessa. BPM. Foi essa, né? É. Tá, Carlos, esse bloco é teu. Quer responder mais alguma? Deixa eu tentar responder aqui outras duas que ficaram.
A Ana Bárbara ela trouxe um ponto importante aqui, ó, mas se existe o low-code e o no-code, não precisa ter conhecimento técnico para programar, certo? Trabalho com gestão de processos e não vejo mais saída a não ser programar e automatizar os processos, ser enxuto e ágil. Ana, você pegou num ponto muito importante, tá? E que eu não citei antes, mas eu sempre cito nas minhas apresentações, que é uma coisa que as pessoas às vezes se enganam, tá? Imagina que eu vou te dar um Photoshop. Não sei se você já ouviu falar do Photoshop. Photoshop é um editor de imagens, tá? Eu não sei mexer no Photoshop. Se você me der um Photoshop para abrir, eu vou conseguir fazer uma bola e um quadrado no Photoshop. Mas no Photoshop você faz um retrato de uma pessoa ali dentro. Você imagina o low-code mais ou menos como o Photoshop. O que significa isso? Significa que não é de um dia para o outro, na ferramenta de low-code ou no-code, que eu vou virar o as da programação, entendeu? Não é de um dia para o outro que eu vou conseguir substituir uma coisa que um programador faria num outro momento. O low-code e o no-code, ele também exige dedicação. Existe uma curva de aprendizagem. E aí que algumas pessoas têm morrido. Tá? Morrido no sentido de desistido ou ficado um pouco decepcionadas. Tá? Não é uma coisa que eu vou instalar um low-code agora e amanhã eu já estou voando com low-code. Você tem que se dedicar. Mas quanto que tem que se dedicar? Uma faculdade de tecnologia da informação, um curso técnico de tecnologia da informação envolve 2 anos. Tá? Uma ferramenta low-code, você se dedicando part-time, eu tenho certeza que em 3 semanas, em 4 semanas, você já está conseguindo criar coisas sozinho de alto nível. Tá? Então, nós estamos falando de dedicação. Eu não estou falando de um dia para o outro, mas eu estou falando de infinitamente menos tempo. Como tudo no mundo, a gente precisa estudar, a gente precisa ver vídeo, a gente precisa fazer EAD, a gente precisa testar. Tá? Vamos responder uma última aqui que tem, né? O Maurício aqui que eu pulei. A última, para não matar o tempo dos próximos apresentadores. Depois eu respondo por e-mail que precisar ou alguém me manda se eu não respondi, tá? Como já sabemos, não tem almoço de graça, então sempre alguém paga a conta. Dessa forma, se as empresas passarem a ser empresas de tecnologia, a ter funcionalidade que qualquer pessoa possa implementar de low-code, qual será o diferencial que será entregue para o cliente, sendo que todos podem fazer o mesmo? Maurício, eu não acho que todos possam fazer o mesmo, né? A ponto que hoje não estão fazendo, tá? Eu acho que você desenvolver as capacidades de ter uma equipe low-code, de você ter um citizen developer, é um diferencial competitivo por si só. É isso que a gente está trazendo, tá? E aqui entra também a criatividade do que você vai desenvolver, né? Algumas pessoas dizem, por exemplo, que desenvolvimento de software é commodity. E algumas empresas tratam o desenvolvimento de software como commodity, cobrando que o valor de programação seja o mesmo valor hora em todos os fornecedores, tá? Se o desenvolvimento por si só é um commodity, o que interessa é o resultado final. Então, você entra numa seara que é uma seara mais assim, você vai desenvolver um aplicativo, esse aplicativo é bom, esse serviço é rápido, ele é otimizado. Eu estou criando um aplicativo, um processo que tem 500 campos para o meu cliente preencher, o cara não vai converter, né? Então, você começa a entrar, começa a fazer... O que começa a diferenciar uma pessoa da outra? Começa a diferenciar justamente o aspecto de negócio, a visão de negócio da pessoa, no que eu vou aplicar a tecnologia, né? O diferencial está na aplicação da tecnologia e não na tecnologia per se, tá? Porque hoje, assim, quem tem mais dinheiro compra tecnologia. É isso que está acontecendo hoje no mercado, tá? Pessoal, muito obrigado aí pelas N perguntas interessantíssimas, né? Eu agradeço de novo aí toda a organização, o Christian aqui que está fazendo um excelente trabalho na BPMP do Rio Grande do Sul, né? Um baita evento. Obrigado. E desculpem não ter tempo de responder tudo, mas eu respondo por e-mail, que eu mando as respostas depois. Desejo a todos aí um ótimo evento e eu acho que tem coisa muito legal pela frente aí agora. Após mais de 2 décadas de estrada, nosso software chegou à sua 8ª versão. Foram mais de 7.000 horas de empenho, tempo e energia dedicados. Um trabalho constante para oferecer aos nossos clientes o melhor da tecnologia para a governança corporativa. E para fazer tudo isso acontecer, contamos com um grande time que tem a inovação em suas veias. Nós somos Interact. Somos muitos. Somos diversos. Somos mais de 100 pessoas, 100 famílias, 100 vidas. Mulheres e homens de diferentes origens que se dedicam todos os dias
a fazer da nossa empresa uma referência em soluções para a governança corporativa. Interact, uma empresa, mais de 100 corações. Mudar é preciso. As pessoas mudam, o mundo muda e a SML também muda. Nossa jornada iniciou em 1995. Em 2016, passamos por um momento de fusão e transformação de modelo de negócio e cultura. Porém, o mundo mudou novamente e de forma acelerada. Impulsionados pelo novo contexto, precisamos ir além.
SML Brasil agora é Ziv. Queremos descomplicar o complicado, trazer praticidade e fluidez, dar superpoderes a qualquer pessoa que queira facilitar a sua rotina de trabalho por meio de softwares low-code. Ser Ziv é ser pioneiro. Nossa experiência ainda continua a mesma. Continuamos sendo um time de experts que entrega soluções de valor para toda a sociedade. Ziv, uma nova marca, uma nova forma de trabalhar. Mesma autoridade de quem já mudou outras vezes. Mude você também. Se o dia a dia da sua empresa envolve muitas solicitações e troca de informações, a sua rotina deve ser muito cansativa. Ziv veio para acabar com a sua dor de cabeça. Uma plataforma moderna onde você encontrará tudo o que precisa em um único lugar. Temos mais de 400 fluxos de trabalho prontos, divididos pelos diversos departamentos da sua empresa. E tem mais! Você ainda pode adicionar à plataforma suas políticas, procedimentos, instruções, manuais e todo tipo de tutoriais. Centralizando a operação da sua empresa, não só você, mas seus colaboradores poderão executar tarefas de forma mais organizada, simples e fácil, melhorando a comunicação e evitando erros e retrabalhos. Venha conhecer mais sobre a nossa plataforma e descubra um jeito novo de ser mais produtivo. Solicite uma demonstração.